Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e de EDHC. Vamos iniciar hoje pela disciplina de História. Hoje em História nós vamos estudar sobre o Brasil no século XIX, que foi o período regencial e as contestações ao poder central. Bem, o período regencial, como é conhecido, é o período intermediário que que existiu, no caso, entre o primeiro e o segundo reinado, e estendeu-se aí de 1831 até 1840, e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter aberto mão do seu trono em favor do seu filho no ano de 1831. O primeiro reinado ele corresponde ao período do dia 7 de setembro de 1822 até o dia 7 de abril de 1831, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro, que de início era Dom Pedro. Após ele proclamar a independência do Brasil, ele recebeu o título de imperador, passando a ser chamado como Dom Pedro I, tá certo? Então, esta época, ela tem início, como eu já falei, com a declaração de independência do Brasil e termina com a abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho herdeiro, tá certo? Ou seja, ele tem início com a declaração da independência e chegou ao fim com, no caso, Dom Pedro I abrindo mão do trono, e colocando seu filho no lugar. O primeiro reinado é marcado por disputas entre a elite agrária e o imperador, que no caso, Dom Pedro I, além de conflitos regionais, no Nordeste e na Cisplatina, que é o atual, onde fica o atual Uruguai. Quais foram os principais acontecimentos? Vejam só. A primeira Constituição do Brasil ela foi elaborada no ano de 1823, mas como ela limitava, como essa Constituição aprovada nesse ano, ela limitava o poder do imperador, Dom Pedro I, que era uma pessoa centralizadora e autoritária, então ele acabou mandando fazer uma nova Constituição, que foi outorgada no ano de 1824. E nesta Constituição, o imperador, Dom Pedro I, ele tinha os poderes legislativos, executivo, os poderes legislativo, executivo e judiciário em suas mãos. Então, no ano de 1824, declara guerra ao governo a Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador foi um movimento formado por algumas províncias do Nordeste que estavam descontentes com a instabilidade política do país. Então, eles se reuniram e formaram esse grupo contra o governo de Dom Pedro I. E o objetivo da Confederação do Equador era alcançar a autonomia, ou seja, a liberdade, se separando do Brasil. Mas as províncias, infelizmente, fracassaram nessa tentativa e a Confederação do Equador não obteve sucesso, não conseguiu conquistar essa autonomia se separando do Brasil na época. Aconteceu outro fato também que marcou muito, esse período, foi a Guerra da Cisplatina. Lembrando, a Cisplatina é onde hoje, atualmente, é o Uruguai, tá certo? Então, a Guerra da Cisplatina, ela ocorreu no ano de 1825. E como eu já disse, é outro acontecimento que marcou esse período e consolidou, o desagrado ao imperador, ou seja, fortaleceu ainda mais que o fato de que as pessoas não estavam contentes, com o governo do imperador. E nesta guerra, o Uruguai se torna independente, ele consegue conquistar a independência, se tornar livre do Brasil, E para além de ter sido vencido, devido a isso, como no caso a Guerra de Cisplatina, ela sai vitoriosa, o Uruguai acaba se tornando independente do Brasil, o Brasil acaba perdendo parte de seu território, entendeu? Então, no caso, aumentou ainda mais, a situação se tornou ainda mais precária.
devido ao Brasil perder grande parte, né, da população brasileira decorrente da perda do território, dos gastos financeiros também com o conflito, bem como dos elevados números de mortos. Então, tudo isso tornou a situação que o Brasil, que no caso o Brasil nessa época estava enfrentando ainda mais crítica, né, ainda mais precária. Porque além de ter sido vencido, né, aumentou, devido a tudo isso, a precariedade de grande parte da população brasileira decorrente da perda do território, e como eu já disse, dos gastos financeiros, com o conflito e também com os elevados números de mortos. A economia do primeiro reinado, né? A economia no primeiro reinado, o Brasil passa por uma crise, né? O Brasil ele comercializava produtos cujo preço e exportação estavam caindo cada vez mais, tais como algodão, então o preço, o valor estava diminuindo muito, estava sendo desvalorizado. O algodão, o açúcar e o fumo, né? E a comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir. Contudo, o desenvolvimento do ouro preto, como era chamado, não foi o suficiente para evitar a crise econômica dessa época. Os gastos com os conflitos, né, especialmente com a guerra da Cisplatina, são tão elevados que, em conjunto com outros fatores, tais como a dificuldade em cobrar os impostos, acabam resultando em uma crise financeira muito séria. Então, todos os acontecimentos do período, né, consolidaram com o descontentamento da população com o governo do imperador, né, de Dom Pedro I. E, além de tudo isso que eu já citei, né, o receio de que o assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um jornalista crítico do governo de Dom Pedro I, e ele acabou sendo assassinado, houve alguns boatos de que teria sido ordem, não é, do Império o assassinato desse jornalista. E trouxe ainda mais revolta, isso tudo trouxe ainda mais revolta da população. E o episódio ele passou a ser conhecido como a Noite das Garrafadas, né, que demonstra claramente o desafeto de Dom Pedro I, que nessa ocasião teve garrafas e cacos de vidros lançados sobre si, né, num ato de protesto. Vencido pelo protesto, né, pelos protestos em consequência da sua perda de popularidade, Dom Pedro I ele acabou se vendo obrigado a abrir mão do trono, né, porque ele estava vendo que, além da crise econômica que o Brasil estava enfrentando, ele não era popular, o governo dele não estava agradando, não é, a população. Então, devido a isso, Dom Pedro I abriu mão do seu trono, certo? E em favor do seu filho, do seu herdeiro, né? Entregando o seu trono, né, para o seu herdeiro, que passaria a ser chamado Dom Pedro II. Só que nessa ocasião, ele não podia governar, porque ele era uma criança de apenas 5 anos de idade. E não tinha como uma criança de 5 anos de idade assumir o trono e governar, no caso, o Brasil. Então, a solução encontrada foi formar uma chamada regência, até que Dom Pedro II, não é, o menino de apenas 5 anos de idade, filho do imperador Dom Pedro I, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então, enquanto ele não atingiu, né, não chegava à maioridade, então o Brasil seria governado pelas chamadas regências, certo? E o período que intermeia, né, o primeiro e o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II é chamado de período regencial. Então, esse período em que o Dom Pedro II, por ser uma criança de apenas 5 anos, né, está à frente do Brasil, não poder ser governar no caso, não poder governar por conta da sua idade, esse período passou a ser chamado período regencial, tá certo?
Abre-se então uma época de grandes disputas de poder e instabilidade política que dão origem a uma série de conflitos, como a cabanagem na província do Grão-Pará no ano de 1835, que durou até 1840, a Guerra dos Farrapos, né, ou também como é conhecida a Revolução Farroupilha, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. No ano de 1835 a 1845, houve também a revolta dos malés, né, que aconteceu na Bahia, a Sabinada, que foi na província também da Bahia, a Balaiada, na província do Maranhão. Então, aconteceram várias revoltas durante esse período regencial. O período regencial, ele contou com as seguintes regências. Teve a regência trina, certo? Provisória, que foi de abril a julho de 1931. A regência trina permanente, que durou de 1831 até 1834. A regência una, do padre Feijó, de 1835 a 1837. E a regência una de Araújo Lima, que durou de 1837 até 1840. Até que chegou o fim, né, do período regencial. As consequências da instabilidade política são as revoltas regenciais, né, ocorridas em vários pontos do Brasil, como eu já falei anteriormente, né, que foi, no caso, a Guerra dos Farrapos, né, a cabanagem, a balaiada. Então, isso tudo foram revoltas que aconteceram, né, no período regencial como consequência da instabilidade política, tá certo? Ocorrida em vários pontos do Brasil, como vimos anteriormente. Então, com o objetivo de acabar com a desordem e a agitação, que levaria à desintegração do território brasileiro, o Partido Liberal, ele acabou propondo que a maioridade de Dom Pedro II fosse antecipada. Então, a ideia ela é levada à votação na Câmara, né, mas acaba não sendo aprovada. Então, desta maneira, os políticos eles acabaram tramando o golpe da maioridade, declarando assim Dom Pedro II maior, né, de idade aos 14 anos. Então, como a Câmara não aprovou, né, durante a votação, não aprovou a maioridade de Dom Pedro II, então os políticos acabaram tramando o chamado golpe da maioridade, né, declarando que Dom Pedro II se tornaria de maior, não é, aos 14 anos. E um ano depois, Dom Pedro II, ele começa a governar o Brasil e aí se inicia o chamado Segundo Reinado. O primeiro reinado foi o período em que o pai dele, né, Dom Pedro I, governou o Brasil, né? Dom Pedro I, imperador do Brasil, governou o Brasil. E o segundo reinado é quando Dom Pedro II, né, se torna de maior, né, tem a maioridade reconhecida aos 14 anos e aí assume, não é, o governo do Brasil, dando início aí o segundo reinado. Agora vamos para a disciplina de EDHC. Em EDHC, vamos estudar sobre ética e direitos humanos, né, corrupção. Primeiro, o que é corrupção? Corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos, certo ou errados. As principais formas de corrupção são o suborno, né, que é considerado crime e consiste no ato de quem, no exercício de um cargo público, exige ou aceita qualquer vantagem ou recompensa para faltar ao cumprimento de seu dever, por exemplo, a compra de votos para garantir a vitória de um candidato na eleição é tido como suborno, a quantia oferecida a alguém para cometer atos ilegais em casos políticos é chamado de propina, não é? Se alguém recebe uma quantia em dinheiro para fazer determinada coisa. Fraude. Fraude é a forma como é chamado o esquema ilícito, né, errado,
ou de má fé, com a intenção de enganar alguém ou de não cumprir determinada obrigação. Uma fraude ela pode ser do tipo a falsificação de objetos, né, como telas de pintores famosos, por exemplo, falsificação de documentos, de assinaturas, propagandas enganosas, criação de empresas falsas, entre outras. Existe também a chamada extorsão. A extorsão, ela trata-se do ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo por meio de ameaças ou violência, chantagens, com o objetivo de obter lucros. Existe também a apropriação indébita. O que seria essa apropriação indébita, no caso, indébita? É o apoderamento, né, de bem móvel sem o consentimento do dono, quando não há devolução ou quando há consumo próprio indevido. Então é como que, por exemplo, você tem uma casa, ela é invadida por alguém, essa determinada pessoa começa a morar na sua casa, que antes estava vazia, você não estava nela, e aí se apropria desse imóvel, se apropria dessa casa que não pertence a ela, tá certo? Isso é chamado de apropriação indébita. Nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é o favorecimento dos vínculos, né, de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função, né, pública pela valorização de laços familiares. E o nepotismo ele viola as garantias constitucionais de impessoalidade na administração pública, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. Então, por exemplo, numa seleção para determinada função, eu tenho uma prima, uma irmã ou até mesmo um esposo, e eu coloco aquela pessoa, aquele parente meu, para ocupar aquela vaga sem que ela passe por nenhuma seleção, nenhuma avaliação, simplesmente dou o cargo a ela e ponto. Entendeu? Então isso é chamado de nepotismo, certo? Porque é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. Existe também o tráfico de influência. O tráfico de influência ele ocorre quando se usa a influência ou prestígio junto a órgãos ou autoridades do poder público para obter vantagem particular, geralmente em troca de favores ou pagamento. Mas a corrupção também pode estar presente no dia a dia de todos nós. Ela muitas vezes está associada ao chamado jeitinho brasileiro, que é a prática de conseguir algo ou burlar regras, né, de maneira ardilosa e improvisada. Então, esse chamado jeitinho brasileiro não é legal, não, porque acaba fazendo coisas que de forma a burlar, não é, a mascarar e não acabar não obedecendo as regras, não fazendo o que realmente é certo, tá bom? Então, ocorre quando se usa a influência, não é? Quando uma pessoa tem influência, conhece determinadas pessoas, ou prestígio junto a órgãos ou autoridades do poder público. Por exemplo, eu tenho um parente que ele fez alguma coisa errada, então, por eu conhecer promotor, o juiz, então eu acabo com um jeitinho brasileiro, fazendo com que esse juiz ou esse promotor ou até mesmo delegado feche os olhos para o erro do meu parente, entendeu? Então isso é chamado tráfico de influência. Agora vou citar alguns casos em que isso ocorre, tá certo? Tráfico de influência. Copiar as respostas da prova do colega, isso não é legal, certo? Então vejam só, tudo que eu vou falar agora se trata, não é, de coisas que é chamada de corrupção.
Então, muitas vezes a gente, quando ouve essa palavra corrupção, a gente acha que ela só, a gente remete, né, lá a Brasília, aos políticos, mas ela acontece entre nós sim. Como copiar as respostas da prova do colega, isso não é certo. Assinar um nome no trabalho escolar no qual não participou. Se você não participou daquele trabalho, você acha certo colocar o seu nome ali? Isso não é correto. Furar fila, dar ou aceitar o troco errado, comprar produtos piratas ou falsificados, falsificar documentos como carteira de estudante, isso é crime. Não dar nota fiscal é errado, você tem que, tanto é errado você não dar, quanto você abrir mão do seu direito de receber. Então você precisa pedir a nota fiscal, exigir a nota fiscal. Tentar subornar o guarda para não receber multa. Muitas vezes acontece isso, né? Você é multado e aí você acaba querendo subornar, dar um troco ali, não é? Para algum dinheiro, algum valor em dinheiro para o guarda, para ele não assinar ali, não cobrar multa, né? Não multar você, no caso. Roubar sinal da TV a cabo. Então, roubar sinal da TV a cabo, isso é crime, isso é errado, isso não é certo, não é? Isso é contra a ética. Isso não é correto de maneira alguma. E a gente acontece muito isso. E as pessoas fazem como que fosse coisa certa, as coisas mais como que estivesse sendo correto fazer isso, né? E tem pessoas que têm a dizer, ah, fulano não tem, fulano não faz. Qual o problema de eu fazer? Não é? As coisas, ela não é porque todos fazem determinada coisa que ela vai deixar de ser errado. O que é errado independente de quem faça e de quantas pessoas faça. É errado e ponto. Entendeu? Não vai se tornar certo porque a maioria faz. Não. Mesmo a maioria fazendo, continua sendo errado, tá? Não declarar imposto de renda, certo? Então, tudo isso são alguns casos em que ocorrem a corrupção, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E lembrem-se, nunca desista dos seus sonhos. Deus te fez para brilhar, tá certo? E aquilo que você não pode fazer, Deus faz, porque Ele é o Deus do impossível. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima aula.